Shalom, 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 shalom. Graça e paz a todos vocês. Hoje nós estamos aqui nesse sacerdócio no lar do dia 24 de dezembro, né? E eu estou muito feliz porque aqui nós estamos já praticamente encerrando um ciclo, né? Esse é o penúltimo sacerdócio. Semana que vem nós vamos então concluir o ano, né? Um ano sacerdotal, onde nós então as quintas-feiras nós estamos aqui para trazer então esse momento sacerdotal para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Eu sei que muitos já estão aí preparando a ceia de Natal, eu sei que muitos aí já estão até mesmo já satisfeitos já diante da ceia de Natal, mas eu quero que você preste muita atenção em alguns propósitos e em alguns caminhos que o Senhor então ele tem para as nossas vidas e quer revelar para mim e para você. Sabe por quê? Somente quando nós nos colocamos na presença dele, somente quando nós nos colocamos diante dele, as coisas então mudam sobre a nossa vida e sobre o nosso caminho, tá certo? Então hoje nós vamos falar sobre o Natal revela os propósitos de Deus. Quero pedir para você que está no Facebook, no YouTube, que você compartilhe, que você curta e que você já deixe uma mensagem para o pessoal assim, Feliz Natal, ok? Vamos combinar dessa maneira, que aí assim você vai me ajudando aí a avançar a cada momento? Ok. Então vamos lá. O Natal revela os propósitos de Deus, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Este estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Efésios 1,17 diz assim também: peço que o nosso Deus, que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Então aqui você vai perceber e vai então entender, né? Ou melhor dizendo, sentir qual que é o real significado do Natal, porque o Senhor ele nos entregou o Salvador do mundo, o Salvador que veio então para trazer a cura, para trazer a restauração, para trazer então a renovação, para trazer então a bênção sobre cada um de nós, sobre as nossas vidas e sobre a nossa história. E esse caminho, essa realidade, nos faz então viver uma vida diferenciada no Senhor. Isso mesmo. Quando nós compreendemos quais que realmente são os sentidos do Natal, o porquê existe o Natal, eu ainda no culto de ontem, eu estava então falando um pouco sobre quando nós então não servimos a Deus, o Natal para nós era bebida, era comida, era então festa, era festejar. Só que o tempo foi passando e as coisas foram mudando e nós nos entregamos a Jesus e percebemos que há um propósito diferenciado no Natal. E esse propósito diferenciado é nós celebrarmos que Jesus, ele é o Messias, que Jesus ele nasceu e que Jesus então ele pagou os preços pela minha vida e pela sua vida. Realmente estamos vivendo uma semana carregada de significados e sentimentos especiais. Por quê? Porque é Natal. Palavra de esclarecimento que realmente o Natal ele vem trazer para nós um brilho diferente. O Natal ele traz para nós uma conexão. O Natal ele traz para nós então um ajuste. Repare que na época do Natal as pessoas se alinham seus corações. Alguns que estão então de mal com um passam então a conversar com o outro e etc e tal, esse tipo de situação, né? Todavia, devo lembrar novamente a você que o foco dessa festa não é você e nem a sua família.
O foco dessa festa realmente é Jesus. Ele é então aquele que devemos festejar. Esta festa traz muitas lições para as nossas vidas, inclusive nos lembra os propósitos de Deus também, né? Alguns personagens, por exemplo, alguns personagens nos trazem, do primeiro Natal, nos trazem grandes lições desse Natal. Temos muito a aprender com o quê? Com a estrela que anunciou então o lugar da qual Jesus ia chegar, com o anjo Gabriel, que então anunciou, né, com os magos que levaram presentes então para o Senhor. Por falar nisso, quais são os presentes que você vai entregar para Deus? Seu coração é um deles e pode ser então o presente que você deseja entregar para Ele nesse momento. Os magos, né, que foram levar os presentes, os pastores que foram então cuidar dessa situação toda, né, e os anjos celestiais, né, a milícia de anjos que estava então o tempo todo levando o Senhor. Então veja, nós vamos aprender hoje, através desse estudo, como realmente devemos celebrar o Natal de verdade e o que o Natal significa para a minha vida e para a sua vida. Nós não podemos ser pessoas que vivemos de qualquer maneira, não. Nós precisamos ter um propósito. Então, o Natal, ele revela os propósitos de Deus. Primeiro, o Natal é anunciar as boas novas de Jesus ao mundo. Lucas 2, versículo 10. Aqui podemos olhar para o anjo Gabriel e com ele aprendemos os propósitos de missões. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, eu estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o seu povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então aqui nós vamos entender que o Natal é anunciar as boas novas do Evangelho, né? O Senhor, Ele sempre quer que eu e você estejamos de forma abençoada e estruturada. Só que para isso e nisso, nós devemos ter o nosso caminho voltado para o propósito e a direção do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos fugir dessa realidade. Nós precisamos então encarar essa situação com toda a força, com toda a determinação, para que o propósito e o plano de Deus se cumpra verdadeiramente sobre a nossa vida. É verdadeiramente que esse plano deve se cumprir em cada um de nós. Não de qualquer maneira, mas com o nosso coração, com a nossa vida, com nossa expectativa voltada para aquele que tem e para aquele que é, então, cada uma das coisas. Anuncie Jesus hoje. Anuncie Jesus na festa onde você está. Anuncie Jesus, então, no meio, então, da sua família que você, então, se encontra nesse momento. Anuncie Jesus. Fale, converse. Realize, então, esse momento, né, que para nós ele é um momento muito importante, um momento muito ilustre na presença do Senhor e na palavra do Senhor, porque o caminho dele é o caminho de paz, o caminho de vitória e o caminho de transformações, tá bom? Então o Natal, ele anuncia as boas novas de Jesus ao mundo. O que o Natal traz também para nós aqui? Vamos para o segundo? O Natal é celebrado, é a celebração a Deus pelo nascimento de Jesus. Aqui podemos olhar os anjos e com eles aprendemos o propósito da adoração. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Festejamos para Deus pelo grande presente para o mundo que é em Jesus. Então nós vamos aprender aqui nesse segundo ponto que o Natal é a celebração do nascimento de Jesus, a adoração. Você precisa então adorar a Deus, você precisa então servir a Deus, você precisa então viver com o seu coração voltado e baseado para Deus em cada um dos momentos, não deixando então a peteca cair, não deixando então os problemas te naufragar, te submergir de forma alguma. Você precisa colocar a sua vida e o seu caminho na presença do Todo-Poderoso, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Então esse é o segundo propósito. Vamos para o terceiro propósito agora? Qual é o terceiro propósito então do Natal? O terceiro propósito do Natal é trazer pessoas para a família de Jesus.
né? Esse é o terceiro propósito do Natal, é trazer pessoas à família, então, de Jesus. Nós, então, vamos entender e vamos aprender que quando nós aqui podemos olhar a estrela e com ela aprendemos um propósito da comunhão. Ela guiou os magos até a família de Jesus e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Você foi feito para guiar pessoas sem família para a família de Jesus. Você foi feito para levar as pessoas, então, a caminhar no propósito de Deus, a andar, então, no propósito de Deus, a viver, então, o propósito e o caminho de Deus na sua existência. Leve a sua família para Jesus. Mostre à sua família hoje o propósito, o real significado de Jesus, o porquê ele está, o porquê ele existiu, porquê então ele veio ao mundo. Leve isso a eles. Não deixe eles olhar apenas para a bebida, para as festas, para as coisas então desta terra, mas coloque realmente e verdadeiramente a sua família no altar do Senhor, porque esse é o grande propósito que Deus tem para a sua existência. Mais um propósito então aqui de adoração, né? Deixa eu colocar aqui para você aqui mais um propósito aqui o 4, né? 4. Natal é encontrar o que o Senhor tem revelado para a sua vida. Aqui podemos olhar para os pastores e com eles aprendemos o propósito do discipulado. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Natal é tempo de aprender, crescer através do que o Senhor nos tem dado a conhecer através do seu Espírito e da sua palavra. É tempo de permanecer. Então aqui, o quarto ponto, nós vamos aprender que o Natal, ele revela então o propósito do discipulado, porque as pessoas então vão para perto de Deus. O propósito do discipulado é o crescimento, é o alinhamento em Deus, o crescimento no caminho, na direção e na força então que o Senhor ele tem para com cada um de nós, para com as nossas vidas e para com a nossa história. Esse é o caminho, essa é a direção, esse é o propósito então que nós vamos seguir e vamos ter diante do Senhor e diante do Todo-Poderoso. Veja, repare, pense bem sobre o que nós estamos falando nesse momento. Nós precisamos seguir os passos de Jesus. Nós precisamos então caminhar na direção do Senhor. Vamos para o quinto propósito então que nós temos aqui hoje aqui para nossas vidas, né? O quinto propósito, Natal, é dar o seu melhor para a alegria de Jesus. Aqui podemos olhar para os magos e com eles aprendemos o propósito do ministério. Eles foram até Jesus entregar os seus presentes. Foram servir ao Senhor com o que eles tinham de melhor. Natal é entregar serviço, é para olhar para fora e não para dentro. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. Nossa visão cristã é pura doação. Dar seus presentes e o que você tem de melhor. Natal é pura doação, porque o aniversariante não é você, e sim Jesus. Vença a tirania de receber nesse Natal e dê.
A maioria das pessoas olham para o Natal e querem receber, querem ter, querem viver, querem então usufruir. Mas a verdadeira alegria do Natal é doar, é entregar, é partilhar. Quando nós compartilhamos, tudo muda na nossa direção. Quando nós compartilhamos, tudo então se transforma sobre a nossa vida. Então esse é o grande propósito, esse é o grande caminho, essa é a grande direção de Deus e para com Deus. Você tem dado ou apenas tem recebido? A palavra do Senhor nos ensina que é melhor dar do que receber. Isso sempre é real e sempre será para com a nossa vida. E, por último aqui então, que nós vamos então aprender nesse momento, é que o nosso Natal é receber, celebrar e repartir. Da vida de Jesus para o mundo. Esse é o propósito do Natal. É a única maneira, é uma maneira diferente de olhar os personagens da maior história dos tempos, não é mesmo? Natal é tempo de viver os propósitos de Deus em nossas vidas. É tempo de entregar total e irresistível, tirando o foco de nós mesmos e transferindo toda a honra e toda a glória para o nosso Senhor e Salvador. Sabe por que é tão simples e natural? Porque fomos feitos para isso. Que nesse Natal, todos juntos possamos dizer: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, porque ao teu nome a tua fidelidade. Salmo 115, versículo de número 1. Nós encerramos aqui e deixamos para você esse último versículo. Judas, capítulo 1, versículo 25. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Que essa palavra reflita para você o real significado e o real propósito do Natal, porque o Natal não é comida e nem bebida. O Natal é paz, alegria e vida plena sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre o meu caminho, sobre o seu caminho, em nome de Jesus. Então, quero colocar para você esse louvor e na sequência eu quero orar por você e declarar a bênção de Deus para a tua vida neste momento. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, teu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade em seu nome. O inferno treme e em seu nome os coxos andam e em seu nome os cegos veem e em seu nome os mortos vivem. Só um nome há, o nome de Jesus. Declare:
nome que traz cura e salvação. Só um nome há, o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem, e em seu nome o inferno treme. Em seu nome, e em seu nome os coxos andam, e em seu nome os cegos veem, e em seu nome os mortos vivem. Não há nome semelhante ao nome de Jesus. O nome de Jesus está acima de todas as coisas. Que você possa declarar o nome de Jesus nessa noite, querido. O nome de Jesus tem poder para curar. O nome de Jesus tem poder para libertar, para salvar, para transformar. Você crê nisso? Você crê nisso nessa noite? Então que você declare esse nome acima de tudo. Ele está acima de tudo. Ele está acima de tudo. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, e em seu nome o inferno treme. Em seu nome, e em seu nome. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa abençoar então cada uma do caminho que Deus ele tem para você. Quero orar por você, orar pela sua família, orar pela sua casa, declarar a bênção de Deus sobre você e sobre toda a sua história em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, eu quero orar nesse momento, Senhor Deus, pela vida de cada um dos seus filhos que se encontram nesse momento, nessa véspera de Natal, Senhor. Deus, como o Senhor é maravilhoso, peço que o Senhor venha nos ensinar a verdadeiramente, Senhor, viver o sentido do Natal, viver o sentido de cada um dos pontos, de cada uma das situações, de cada uma das circunstâncias nesse Natal. Ajuda a nossa vida, Senhor. Fortaleça a nossa vida. Fortaleça o nosso caminho, fortaleça a nossa história, fortaleça, meu Deus e meu Pai, Senhor, a nossa existência. Em nome de Jesus, nos abençoe, Pai, poderosamente. Eu declaro, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, a paz nesse Natal, a alegria nesse Natal, a satisfação, Senhor Deus, nesse Natal. Que o Teu Espírito, Senhor, entre nessas casas e nessas famílias, causando uma transformação, causando uma renovação,
causando uma mudança de uma forma especial sobre cada um deles, pelo poder do nome que está sobre todo nome. Pai, nós te pedimos, Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos. Ajude, Senhor Deus, a vida de cada um dos seus filhos e os fortaleça, Pai, abundantemente, em o nome de Jesus. Que assim seja para todos sempre. Amém e amém. Feliz Natal a todos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua história, que Deus te dê verdadeiramente e totalmente, aquilo que você precisa e o caminho do Senhor. Você que deseja fazer as suas doações, está aí o nosso o número, para que você possa fazer as nossas contas, e também o Pix, para que você possa fazer a sua transferência aí eletrônica, através do Pix, está aí, tá bom? Se você quiser baixar esse estudo também, você pode pegar lá no nosso canal ou no site ministeriomanancial.com, ou baixar o aplicativo, tá bem? O Natal revela os propósitos de Deus: propósito de adoração, propósito de comunhão, propósito de serviço, propósito de discipulado e o propósito de missões. 5 pontos para que você avance e rompa no nome de Jesus. Boas festas, desfrute da sua família, daquilo que Deus tem para você, em o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Shalom, shalom. Deus te abençoe. Uma ótima noite.